Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Pastor Wallace e nós iremos trazer mais um assunto importantíssimo da Palavra de Deus até você. Hoje o nosso assunto, como você já viu aí, é expiação. O que isso significa? Você sabe o que é expiação? Você já ouviu falar sobre isso? Se você não ouviu, se você não sabe nada sobre esse assunto, ou se você tem curiosidade de aprender a respeito, continue conosco, né? Nós ainda estamos dentro desse tema da cristologia e o assunto agora é expiação. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative o sininho de notificação, compartilhe isso com seus amigos, com seus familiares, com seu grupo de estudo na igreja. Eu espero estar trazendo aí materiais de muita edificação para você e para a sua vida. Bom, já vamos lá, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós vamos falar hoje sobre expiação. Era mesmo necessário que Cristo morresse? Essa é uma boa pergunta. A vida terrena de Jesus como um todo conquistou o benefício salvífico a nós? Né? A expiação de Cristo, o que Cristo fez no mundo, o que Cristo fez aqui na terra, obedecendo a Deus, não é? A causa, a natureza da expiação. Teria Jesus descido ao inferno? Esse é um tema que vai ficar para o nosso próximo vídeo, mas já fica aí atento que nós vamos falar também a respeito disso, de Jesus ter ou não descido até o inferno. É um assunto muito importante, muito debatido, e nós vamos aí chegar às conclusões desse assunto. Bom, definição de expiação, primeiramente. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Bom, não preciso nem falar que a salvação não é uma obra nem um mérito humano, mas única e exclusivamente a vinda da graça de Deus, benefício de Deus a nós. E o que nos proporcionou essa salvação, o que nos fez ser salvos, né? O que nos salvou eficazmente foi a vida de Cristo aqui na terra, a obra dele aqui na terra, que ele realizou, a sua vida como um todo de perfeição, santidade, devoção a Deus e obediência a Deus Pai, e bem como a sua morte e a sua ressurreição. Tudo isso, todo esse plano, todo esse trabalho, todo esse ato de Cristo aqui na terra, nós chamamos de expiação. É a obra que Cristo realizou na sua vida e na sua morte para que obtivéssemos a salvação por meio de Cristo. Bom, o que levou Cristo a vir a este mundo e morrer pelos pecados? Por que Cristo fez isso? Por que Cristo veio ao mundo e morreu para perdoar os nossos pecados? Existem duas razões pelas quais Cristo fez isso. A primeira está aí, como está descrita em João, capítulo 3, né, verso 16, o famoso texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira causa da expiação, sem dúvidas, é o amor de Deus. O amor com que o Senhor muito nos amou, de tal modo que ele fez o quê? Entregou o seu próprio Filho na cruz, para que assim toda a justiça de Deus fosse aliviada, fosse saciada, né, na cruz de Cristo. E tudo que Cristo fez foi por amor. Amor ao seu Pai, e Deus direciona esse amor para conosco, por isso que envia o seu Filho e ele morre por nós, seu povo eleito e aqueles a quem o Senhor quis salvar. Outra razão pela qual Cristo morreu pelos nossos pecados é por causa da justiça. Esse texto de Romanos 3, já vou dar uma lida aqui nele, que é um texto muito interessante. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, né? 3, a gente vai falar muito desse texto ainda. 3,
25 e 26, né? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por causa da justiça de Deus. Porque, como bem fala Hebreus 10, né, o sangue de bodes e de ovelhas, de carneiros, não purifica pecados, não traz remissão. Aqueles irmãos lá do Antigo Testamento que prestavam sacrifícios, que entregavam sacrifícios a Deus, que sacrificavam animais para perdão de pecados, eles não tinham seus pecados perdoados por causa daquele ato. Mas Deus, né, usou aqueles atos ali para que, de certo modo, sua ira fosse apaziguada por um tempo, para que, na plenitude dos tempos, né, como diz Gálatas 4:4, uma vez vindo Cristo morresse pelo pecado do seu povo e assim a ira de Deus contra o pecado do seu povo eleito fosse expiada, fosse extirpada, fosse apagada. Então, Cristo, Deus não simplesmente perdoou o nosso pecado e isso ficou sem pagamento. Não, a nossa salvação ela é gratuita para nós. Ela não custou nada para o seu povo, mas ela custou o sangue de Jesus Cristo. Eu não preciso pagar pela minha salvação, eu não preciso fazer obras para que eu seja salvo e obtenha o perdão e a justiça divina. Não, isso é feito mediante o sangue de Jesus Cristo. Ela não custou nada para mim e para você, mas para Cristo foi preço de sangue, não é? Se tem alguém que morreu pelas obras nesse mundo, esse alguém foi salvo pelas obras, esse alguém foi Jesus Cristo. A salvação é pelas obras, mas é pelas obras mediante Jesus Cristo. Nós depositamos a nossa confiança na obra salvífica de Cristo. Por isso, recebemos o perdão dos nossos pecados. Não é que as nossas obras salvam, mas nós cremos que a obra de Cristo por nós é o suficiente para que obtenhamos aí a salvação. Mas essa salvação, embora gratuita para nós, tinha um ato de justiça de Deus. E Cristo veio ao mundo e morreu para satisfazer a justiça de Deus. O Senhor veio por amor, mas também para satisfazer a justiça que é mediante a cruz, mediante o sangue, mediante o sofrimento, mediante a imputação de pecados em Jesus Cristo. Foi assim que nós recebemos o perdão. Então, Cristo precisou morrer, né, e para satisfazer aí essa justiça do Pai que tinha ficado impune em todo o Antigo Testamento, né? O sacrifício perfeito é de Jesus Cristo, de bodes, aquele sangue derramado de animais era apenas um símbolo, uma sombra do Cristo perfeito que viria. Aquilo não perdoava o pecado do seu povo. Bom, havia possibilidade de Deus nos salvar de outra maneira? É uma pergunta interessante. Havia possibilidade de Cristo nos salvar de uma outra maneira? De Deus nos salvar? Deus poderia simplesmente falar, olha, está perdoado os seus pecados, pro pessoal, sem que isso custe alguma coisa, sem que isso custe o sangue de Jesus, sem que isso custe o meu filho. Eu poderia ter enviado um anjo, eu poderia ter enviado alguém especial, eu poderia ter feito que um homem mesmo viesse ao mundo e satisfizesse aí a minha justiça. Deus poderia fazer isso? Pela Escritura nós vemos que não. E a princípio, nós observamos aqui a necessidade da expiação. Deus não tinha a necessidade de salvar ninguém, esse é um ponto importante. Não havia a necessidade em Deus, uma tristeza em Deus do tipo assim, eu preciso criar pessoas, eu preciso salvar esse povo perdido porque eu estou incompleto, ou o céu não vai ser o mesmo sem esses irmãos, sem esses seres humanos que eu criei. Não.
Isso não passava na mente de Deus. Deus não tinha necessidade de salvar ninguém. Inclusive, 2 Pedro 2,4 diz que ele não poupou nem a anjos. Anjos são seres extremamente superiores a mim e a você, e que ainda assim Deus, na sua infinita misericórdia e graça, não quis poupá-los. Quando eles pecaram no céu, né, se rebelaram contra Deus e Deus os expulsou, né? Apocalipse diz que a terça parte dos anjos do céu foram expulsos nessa rebelião que houve entre Satanás e os seus anjos. E o que aconteceu? Ele não poupou, ele não perdoou. Então Deus não tem necessidade de perdoar ou de salvar pessoas para que assim ele tenha uma alegria plena, uma santidade plena, ou algo do tipo. Não, Cristo não precisou, Deus não precisou fazer isso. Bom, essa expressão aí, absoluta necessidade consequente, o que isso quer dizer? Está relacionada ao fato de que, uma vez que Deus decidiu que vai salvar pessoas, não poderia ser de outra maneira, senão da maneira que nós conhecemos na Escritura. É a absoluta necessidade consequente. Não poderia ser de outra forma. Deus não teria a sua justiça plenamente satisfeita se Deus tivesse enviado um anjo, ou se Deus tivesse enviado apenas um homem perfeito. A sua ira e a sua justiça e todos os pecados do seu povo não seriam perdoados dessa maneira. Cristo, Deus, homem, precisou vir à terra, encarnar, se tornar um homem, né? Um homem verdadeiro, mas sem perder seus atributos divinos. Precisou vir ao mundo para satisfazer a ira divina. Então, essa é a absoluta necessidade consequente. Deus disse, olha, vou salvar o mundo. Então não pode ser de outra forma. Tem que ser um Deus homem, descer até a terra e morrer por pecadores. E assim, satisfazer a ira e a justiça de Deus diante do pecado do seu povo. Então, até aqui nós observamos que não há possibilidade de Deus nos salvar de outra maneira, senão pela que ele fez efetivamente. Alguns textos que corroboram para essa interpretação de que não havia a menor possibilidade de Deus salvar a humanidade de outra maneira, um dos textos interessantes da Escritura é esse de Mateus 26:39, não é? Quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, não é? E ele está orando, e o que ele diz? Ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Se possível, se tiver outra forma do Senhor salvar a humanidade, se tiver outra maneira disso acontecer, se tiver outra possibilidade da humanidade ser salva, que não seja pela minha morte, pelo meu sofrimento e pelo meu afastamento de Ti, Senhor. Se for possível, afasta de mim essa possibilidade. E aí, né, nós sabemos a história, não aconteceu. Por quê? Porque provavelmente não era possível que Cristo não morresse. Esse texto de Lucas também, 24, né? Aquele texto em que os discípulos estão no caminho de Emaús e Jesus aparece diante deles e diz, olha, porventura não convinha que o Cristo padecesse tudo que ele padeceu, não é? Os discípulos estão ali tristes, amargurados, porque na sua cabeça a sua religião tinha ido por água abaixo. A sua fé, toda a sua ideia de religião e de Cristo tinha ido por água abaixo com a sua morte, com a sua crucificação. E eles esqueceram que tudo o que estava acontecendo com Cristo, tanto a sua vida, como a sua morte, a sua crucificação, bem como a sua ressurreição, como Jesus vai dizer, convinha que o Cristo padecesse. Era necessário.
Então, não era possível uma vida de Cristo aqui na Terra, mediante esse texto, sem sofrimentos. Né? Não havia possibilidade de Deus salvar a humanidade de outra maneira, senão, né, como diz o texto, não convinha, porventura, que o Cristo viesse a padecer e tal. Depois nós temos todo o desenvolvimento desse texto. Né? Romanos 3:26, né, o texto que nós já lemos aqui, mais uma vez ele aparece aqui para nós, para confirmar essa ideia de que não poderia haver outra possibilidade de salvação, tendo em vista a manifestação da justiça. Essa expressão, tendo em vista a manifestação da justiça, no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, tendo em vista a justiça, a manifestação da justiça, Cristo necessitou passar pelo que passou, porque havia aí a ideia da justiça. Esse texto de Hebreus também, 2:17, né? Por isso mesmo convinha o quê? Convinha que o Cristo padecesse, convinha que o Cristo sofresse, convinha que o Cristo viesse a esse mundo, vivesse ambientes e momentos de tribulação, de perseguição, mas que morreu, né? Mas após isso ressuscitou. Tudo o que aconteceu com a vida de Cristo convinha. Era para ser assim, deveria ser desse modo. Por quê? A conclusão óbvia, não é, de Hebreus 10, verso 4, é impossível que o sangue de touros e bodes perdoa ou remova pecados. Então, não há a menor possibilidade de uma salvação que não seja por meio do sangue, da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Então, né, essa ideia de que eu já ouvi muito isso, os pregadores às vezes querendo dar mais crédito a Deus do que né, ele realmente já tem, falam que Deus enviou Jesus Cristo porque Cristo era o melhor que tinha no céu. Não era só porque Cristo era o melhor que tinha no céu, ele era o único, ele era o perfeito, não havia possibilidade de outro. Não é? Deus não poderia enviar um anjo, mas enviou Cristo porque ele queria fazer o melhor. Não é só porque Cristo era o melhor, é porque ele era o único, suficiente. Não havia a menor possibilidade de um anjo morrer por nós. Porque anjo não é perfeito, anjo não é Deus, anjo não perdoa pecados. Quem perdoa pecados é Deus, então para perdoar pecados precisava ser Jesus Cristo. Mas para morrer também precisava ser homem, então tinha que ser um Deus homem, Cristo Jesus encarnado, não é? Então não podia ser um anjo, não podia ser um homem evoluído, porque o homem pode morrer por nós, mas ele não pode perdoar pecados, porque ele é só um homem, não é? Então não poderia ser apenas um homem extremamente capacitado por Deus, porque também não haveria necessidade, não haveria possibilidade de salvação mediante isso. Então, esses textos nos mostram a necessidade de Jesus Cristo. Então, Jesus não era só alguém mais capacitado, ele era o único, ele era o necessário, né? Não havia possibilidade de outra pessoa morrer em nosso lugar. A natureza da expiação. Bom, a expiação de Cristo é baseado em duas coisas: em obediência e sofrimento. Obediência a quem? Não é sobre nós, mas é sobre Deus Pai. Eu sei que não é muito legal dizer isso, né? Mas Cristo morreu numa cruz não por você. Ele morreu por causa de Deus. Ele morreu porque Deus decretou, porque Deus mandou. Tudo que Jesus estava fazendo era por amor, primeiramente, ao Pai. É óbvio que tudo que Cristo fez direciona-se a nós, em primeira instância, mas Cristo fez o que fez por amor ao Pai. É óbvio que Cristo nos ama também, mas havia uma plena obediência àquilo que Deus queria que Cristo fizesse. Então, se Deus falasse assim para Jesus:
volte aos céus, não morra na cruz. Cristo não iria desobedecer, ele iria subir aos céus novamente, como ele fez no momento oportuno. Então, não é uma obediência a nós. A vinda de Cristo à terra, a expiação e tudo aquilo que ele fez, não é em primeira instância por nós, mas é uma obediência a Deus que resvala em nós. Cristo obedecendo a Deus, nós somos abençoados, não é? E aí, Jesus obedeceu ao Pai também em nosso lugar. É por isso que em Cristo nós temos a nossa salvação. E não é uma salvação merecida, é uma salvação imputada. O que é isso? Ela é colocada em nós. É como se Deus olhasse para você e não visse nada de bom. Você está num tribunal e aí o veredito, né, a sentença é de morte. Você vai morrer, porque você é culpado pelo que você fez. Mas, por causa de Jesus Cristo, você recebe, é imputado em você, é colocado em você a justiça de Deus. Porque alguém vai pagar, ou alguém pagou essa pena por você no seu lugar. Alguém obedeceu a Deus no seu lugar. O seu problema são os seus pecados. É isso que te afasta de Deus e isso que te levaria para o inferno. Mas Jesus Cristo vem e foi obediente a Deus por você. Então você agora é justo diante de Deus. Você não tem pecado diante de Deus. Por quê? Porque você é santinho desde que você nasceu? Não. Porque há uma salvação que é imputada, é colocada em você. Embora você mereça condenação, embora você mereça a pagar apenas pelos seus pecados, mas Cristo, mediante a graça de Deus, vem e cumpre essa sentença que era nossa. Cristo cumpre isso, então nós estamos inocentados. A cadeia está vazia, você não vai mais cumprir pena, porque alguém já cumpriu isso para você. Não é que Deus simplesmente perdoou, não, ninguém precisa pagar nada, não. Custou, alguém teve que sofrer. É a mesma coisa quando você recebe um presente, não é? Aquele presente, ele é gratuito, ele é de graça para você, mas alguém precisou pagar pelo aquele presente. Aquilo não saiu de graça. Se você for buscando, alguém pagou por aquilo, não é? Então, a salvação que é dada por Deus mediante a graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nos dada, é gratuita para nós, mas ela custou para alguém. Custou o sangue de Jesus Cristo, né? E ela é imputada a nós. Nós não merecemos, nós somos culpados, mas ainda assim, com uma sentença de culpa sobre nós, recebemos a salvação. Por quê? Porque somos inocentes agora, porque estamos em Cristo, e Cristo perdoou os nossos pecados, oferecendo um sacrifício vivo, pleno, santo e satisfatório para Deus. Deus, assim, nos perdoa mediante Cristo Jesus. Deus está olhando para Cristo e vendo o seu sacrifício perfeito. E nós estamos em Cristo. Então nós também somos nova criatura, somos perfeitos, somos santos diante de Deus. Por isso que somos salvos. Não pelas nossas obras, não pelo aquilo que fazemos. Obediência de Cristo por nós, né? Se Cristo tivesse conseguido apenas perdão de pecados, não mereceríamos o céu. Olha só que interessante. Se Cristo tivesse conseguido apenas perdão, se Cristo tivesse vindo aqui à Terra e conseguisse apenas perdão para nós, nós não merecíamos o céu. No máximo, o que nós iríamos merecer é um jardim do Éden como estava lá, Adão e Eva. Por quê? Porque eles também estavam em condição sem pecado. Então, nós não merecemos mais do que Adão e Eva se Cristo tivesse vindo ao mundo apenas para perdoar os nossos pecados.
Não foi só isso que Cristo fez. Cristo veio ao mundo para nos levar para o céu, para plena comunhão com Deus. Então ele fez muito mais do que morrer apenas pelo perdão dos nossos pecados. Cristo tinha que viver uma vida de obediência perfeita para obter a justiça a nós. Então, Cristo não veio apenas aqui e morreu. Senão, a vida de Cristo seria assim. Ele viria ao mundo, chegaria aqui na fase adulta, falaria lá meia dúzia de coisas, os romanos iam vir aprender ele ia ser morto numa cruz e ir embora. O ministério de Jesus poderia durar 2 dias se ele viesse aqui apenas para perdoar os nossos pecados. Mas não foi só isso. Cristo precisou vir ao mundo e viver uma vida de obediência perfeita, para que nós obtivéssemos a justiça de Deus. A justiça que é mediante a obediência plena de Jesus Cristo. Uma justiça moral passiva, não é? Filipenses 3. Vamos ler esse texto. Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então nós devemos ser achados em Cristo, porque nós não temos justiça própria. Nós estamos, mediante a fé em Cristo Jesus, nós recebemos essa justiça. É uma justiça positiva, é como se nós vivêssemos e andássemos uma vida de santidade plena. É isso que o texto está nos dizendo aqui de Filipenses. Nós recebemos uma justiça, e essa justiça é mediante quê? Mediante a vida de Jesus aqui, mediante o sangue de Jesus, mediante a obra expiatória de Jesus Cristo, não é? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. A ideia aqui de justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo se tornou santificação, redenção, justificação, né? Justiça para nós. Então nós somos justos diante de Deus. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Você observa que não é que nós nos tornamos justos. Não é que a gente vive uma vida de justiça. Não. É a vida justa de Jesus Cristo que é imputada a nós. Agora, nós vivemos uma vida de santidade e tal, mas isso não é para ser salvos. Isso é porque somos salvos. É a nossa resposta à justiça imputada de Cristo. É por isso que a salvação não é uma obra nossa. Porque a justiça de Cristo é imputada a nós. A vida de Cristo agora passa a ser a nossa vida. Aquilo que Cristo fez passa a ser o que eu fiz. Porque é imputado, é colocado. Eu não morri lá na cruz. Eu não ressuscitei. Eu não enfrentei aquelas tentações e venci. Mas é como se eu tivesse feito. Por quê? Porque a vida de Cristo está imputada na minha vida. Não é? Paulo fala também que assim quando Cristo morre, nós morremos também. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, a obra de Cristo foi imputada a nós. Então, a obediência que Cristo ofereceu na cruz é a obediência que eu e você temos. Não só na cruz, né, mas uma obediência que durou toda a sua vida. Desde o seu nascimento, Cristo foi plenamente fiel e obediente a Deus. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, olha aqui a consequência do pecado de Adão. Se por meio de Adão toda a raça humana se tornou impura e pecadora, não é porque nós estávamos em Adão. Adão era o representante da raça humana. A Bíblia diz em Romanos que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, não é? Tem gente que acha que o primeiro pecado aconteceu lá, não, com o diabo. Não foi. Pode até ter sido o primeiro problema, mas o pecado entrou no mundo por meio de um homem. O pecado também não entrou no mundo depois que Eva comeu o fruto, mas depois de Adão, porque Adão era o portador das leis de Deus e Adão era o representante da raça humana. Foi com ele que Deus fez o pacto. Por isso que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E se o pecado entrou no mundo por meio de um homem e toda a humanidade agora é descendente e recebe as influências do pecado, mesmo nós não estando lá, literalmente, no Éden, por meio de Jesus Cristo, Deus também salvará muitos. Por meio do sacrifício de Cristo, por meio da morte, redenção, vida de Jesus aqui na terra, muitos também serão salvos de igual modo. Não porque cumpriram literalmente a justiça de Deus, não, mas porque Deus imputou nos seus filhos essa justiça. Por isso são salvos, assim como Deus imputou à raça humana o pecado de Adão, por meio da sua desobediência, porque ele era o pai da raça humana, né? Se ele fosse fiel, todos também seríamos fiéis. Mas, por conta da sua desobediência, todos agora são culpados diante de Deus. Cumpriu toda a justiça, não é? Mateus 3, verso 15. 3, verso 15 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu, né? O momento do batismo de Jesus, em que João Batista fala: Nossa, é eu que tenho que ir a ti, você vem a mim. Eu me recuso a batizar você, é você que deveria estar me batizando, você é Deus, né? Você é o Santo de Israel. E Jesus: não, me convém cumprir toda a justiça. Então, me convém cumprir. Jesus sabia do seu ministério, sabia que lhe convinha cumprir toda a justiça. E ele vai lá e é batizado por João Batista nesse evento. Os sofrimentos de Cristo por nós, né? Tem muita gente que acha que Cristo sofreu apenas, né, no momento da sua crucificação e tal, mas Jesus sofreu desde o dia que ele nasceu até a sua morte e ascensão aos céus. Sofreu no deserto, né? 40 dias teve fome e sede, foi tentado. Sofreu para obter maturidade, né? Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu as coisas, né, pela maneira como sofreu. Sofreu a oposição dos líderes judeus. Jesus, né, teve oposição. Seu ministério foi prejudicado de certa maneira, não é? Jesus se condoía por isso. Sofreu com a morte de um amigo, né? João 11:35, relato de Lázaro. Jesus seria um homem de dores. Isso foi previsto desde antes. O profeta Isaías 53, verso 3, que ele seria conhecido como um homem de dores. Por que Jesus sofreu tanto? Porque ele era Deus, um Deus homem encarnado, perfeito, puro, santo, sem mácula, sem saber o que é pecado, convivendo no meio de pessoas pecadoras, que mentem, que roubam, que maltratam, que adulteram. Imagina para um Deus perfeito e santo, que odeia o pecado, todo tipo de pecado, conviver diariamente com pessoas que amam o pecado e que mentiam diante dele, para ele. Isso era para Jesus um sofrimento, conviver com pessoas que amavam o pecado e não a justiça. Então,
Jesus não sofreu apenas na cruz, ele sofreu por toda a sua vida. Era um homem de dores, como diz Isaías. Agora, seus sofrimentos mais específicos, né, a dor da cruz, se intensificaram à medida que ele se aproximava da cruz. Então, é fato que o sofrimento maior de Cristo, o ápice do sofrimento de Cristo é a sua cruz. Mas nós não podemos dizer que esse foi o único sofrimento de Cristo, né? Mas o ápice do seu sofrimento, sem dúvida, foi a cruz. Inclusive, isso ia se intensificando à medida em que Cristo se aproximava da cruz, porque não só fisicamente, mas psicologicamente Cristo ia ali sofrendo, porque sabia que o momento estava próximo, sabia que seria terrível, sabia que ele ia sofrer muitas dores, sabia que ele ia sofrer um afastamento do seu Pai, porque os pecados da humanidade estariam sobre os seus ombros. Então, isso se intensificava à medida com que ele se aproximava da cruz. Dor física e morte. A crucificação era uma das piores formas de morte. Então, a crucificação era, na época, a pior maneira de alguém morrer, porque era muito sofrido e era uma morte muito demorada. A cruz foi feita para ser uma morte dolorosa, demorada e sufocante. Quase sempre as pessoas morriam sufocadas, não é? E a cruz exigia uma força sobre-humana de quem estava sobre ela, porque basicamente o peso do homem na cruz ficava nos seus pulsos, né? Onde havia a crucificação, onde estavam os pregos, e ele com seus braços esticados e com o seu pé sustentado pelaquela base, ele precisava fazer força para respirar, porque ele tinha que suportar o peso do seu corpo nos seus braços. Isso fazia com que a sua caixa torácica ficasse ali sufocada, ele não conseguia respirar. Então, toda vez que ele ia puxar o fôlego, ele tinha que fazer uma força nos seus braços para levantar o seu peito e assim poder respirar. Com isso, aquelas perfurações no braço mexiam e deveria ser uma dor extremamente insuportável. E aí, como os seus pés também estavam fixados, estavam presos, ele também deveria sentir uma dor muito forte quando ele fazia força no seu calcanhar para poder levantar, para poder respirar. Tudo isso foi um sofrimento que Cristo passou no seu momento de cruz, né? Não poderia ser uma morte por asfixia, então Jesus esforça para respirar. É por isso que a cruz era uma morte tão terrível, porque as pessoas passavam horas e horas naquele ambiente. É interessante que Jesus quase tem as suas pernas quebradas, não é? No momento ali da crucificação, né, havia uma ideia ali, Jesus já está quase chegando ali no final do dia, né, às 18 horas, ia começar o sábado, o judeu queria terminar logo com isso, e aí quando os soldados chegam para quebrar os pés de Jesus, quebrar aquela base que sustentava os seus pés, justamente para que ele morresse de asfixia, porque a morte era demorada, porque com os pés fixados ele poderia ainda ter uma possibilidade de se sustentar para poder puxar o fôlego. Então tinha um momento maior de respiração. E aí quando você tira aquela base, você fica sustentado o seu corpo inteiro somente pelas suas mãos. E aí você não tem mais força para puxar o fôlego e aí morreria por asfixia. Mas Jesus, para cumprir as profecias, né, não morre asfixiado e também não morre com suas pernas quebradas, né? Nenhum membro do seu corpo é quebrado. E aí, quando eles vão para fazer isso, eles chegam e Jesus já está morto, né?
Jesus já está morto. E aí aquele momento em que fere o seu lado, tal, e sai água e sangue. E aí Jesus já não está mais com vida nesse momento. A dor de carregar o pecado é outra dor que Cristo passou. Não foi apenas uma dor física, mas uma dor psicológica de carregar a culpa pelos nossos pecados. Não sei se você já sentiu culpa por alguma coisa que fez, por algum erro, por algum pecado. Imagina Jesus carregando essa culpa, que não é só a culpa que você sente ou que você sentiu, mas é a culpa de todos os eleitos de Deus. A culpa de todo aquele por quem Cristo morreu. Não é a culpa apenas de uma pessoa, de duas, milhares e milhares e milhares de pessoas por quem Cristo morreu ao longo de toda a história da humanidade, tanto passado como presente, como futuro. Pessoas pelos quais Cristo morreu. Cristo estava carregando a culpa de todos esses pecados. Ele levou sobre si o pecado de muitos, né? Isaías 53:6. Foi maldição em nosso lugar, Gálatas 3. Então tudo isso Cristo estava sentindo naquele momento, naquele ambiente. Isso trazia sofrimento sobremaneira, né? Oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, né? Ele foi oferecido para quê? Para tirar os pecados. Então ele carregou isso no seu corpo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, 2 Pedro 2, 1 Pedro, né, 2:24. Mostra esse momento em que Cristo morreu pelo seu povo e trouxe perdão para os pecados do seu povo. Ele carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Então, isso foi um sofrimento para um Deus perfeito, santo, único, digno de louvor, de honra, glória, engrandecido sobremaneira na eternidade, vir a esse mundo e padecer dessa maneira e carregar os pecados do seu povo. Isso foi o que Cristo padeceu. Por isso, os sofrimentos de Cristo por nós é impossível de ser descrito com qualquer palavra humana, né? A gente entende em partes, talvez, o sofrimento físico, mas o psicológico, o sofrimento do abandono, o sofrimento de carregar os nossos pecados, a gente jamais vai conseguir compreender isso com exatidão. Todo o sofrimento foi agravado por Jesus passar por isso sozinho. Ele foi abandonado, né? Jesus mesmo disse em Marcos 14, né, 34, a minha alma está profundamente triste, né? Estou angustiado até a morte. Por quê? Porque Cristo foi abandonado por Deus Pai. Cristo foi abandonado, ele foi afastado de Deus. Porque agora ele tem pecado, ele está em pecado, ele está em desobediência, ele está em pecado, agora ele está carregando, ele está impuro. Jesus, sendo justo e puro, foi feito impuro por nós, carregou os nossos pecados, a profanação, o nosso pecado, a nossa corrupção foi carregado por Jesus Cristo. Por isso ele estava profundamente angustiado na alma, angústia sobre angústia. Os discípulos todos deixando fugiram. Mateus 26:56, não é? Jesus mesmo predisse isso, olha, ao ferir o pastor, as ovelhas todas vão se dispersar. E eles disseram, não, de maneira alguma, mestre, te deixaremos, né? Mas aí depois, João também fala isso, né? Quando os soldados colocaram as algemas nas mãos de Jesus, o texto diz que, fugindo, todos os deixaram. Saiu até um correndo nu, né? Deixou o seu lençol e saiu correndo com medo dos soldados, com medo de ser preso também, abandonou a Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46, mostrando aí Jesus na cruz, sendo recebendo a pena pelos pecados do seu povo. E o que aconteceu? Ele foi abandonado por Deus, ele foi desamparado por Deus. Deus não estava mais com ele nesse momento. Por quê? Porque Cristo estava sendo impuro nesse exato momento. Estava recebendo todo o pecado da humanidade sobre ele, todo o pecado do seu povo que Deus salvou e ainda vai salvar, estava lá em Jesus, morrendo, sofrendo e padecendo. Estava lá em Cristo, todos os pecados, para que um dia nós obtivéssemos perdão de Deus
no tempo oportuno. Então é isso que está acontecendo aqui. Por isso que Jesus diz: por que o Senhor me desamparou? Não é porque ele está só. A dor de suportar a ira de Deus. Jesus se tornou objeto de intenso ódio e de vingança contra o pecado, que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. Então, mais uma vez voltando a esse texto aqui que nós lemos de Romanos, né, muito importante para a compreensão da expiação, Cristo estava sendo objeto da ira de Deus sobre o pecado. Deus odeia o pecado. E aí, todo esse pecado foi imputado na pessoa de Cristo. E agora Cristo é o alvo dessa ira de Deus na cruz. Por isso que ele morre de uma maneira tão sanguinária, tão violenta, tão cruel. Porque os pecados precisavam ser perdoados. Cristo está padecendo pelos pecados do povo, desde lá do primeiro pecado que foi cometido em Adão, até a última pessoa que nascer nesse mundo e for alcançada pela salvação. Deus perdoou os pecados dessa pessoa, mas para que Deus perdoasse esses pecados precisavam estar imputados em Cristo, para que Cristo sofresse e pagasse a pena pelos pecados do seu povo. É isso, pessoal. Por enquanto é só. Nós temos mais assunto para falar a respeito da expiação, mas para o vídeo não ficar muito extenso, né? Nós já passamos de 40 minutos. Nós vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Vai ser um prazer responder vocês, vai ser um prazer conversar com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, né? Pode me procurar lá no Instagram, o Wallace Melo. E até lá, né? Espero que vocês tenham gostado. E nessa semana, provavelmente, nós vamos estar postando aí mais um vídeo para edificar a vida de vocês, para trazer consolo, edificação, né, a crescimento espiritual para a vida de vocês. Esse é um assunto muito importante, muito difícil de falar, né, de imaginar todas essas coisas. Nós que somos cristãos, que servimos a Deus, temos um discernimento desse sofrimento de Cristo e nos angustiamos às vezes quando falamos dele, né? Porque embora seja o momento da nossa alegria, o momento em que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e agora somos achados justos diante de Deus, é um momento também de contrição, de pedir perdão ao Senhor e de viver uma vida cada vez mais plena em santidade, em retidão a Ele. Então que esse estudo leve você a amar cada vez mais a Cristo e a sua obra. E até lá, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.